Qual é o maior animal que já existiu? Qual o maior inseto? Os maiores mamíferos? E o maior dinossauro? Durante milhões de anos de evolução, a Terra já foi casa de diversos animais fascinantes, e nesse vídeo você vai conhecer alguns gigantes entre eles. E não apenas animais, afinal, o maior ser vivo de todos não é nem mesmo um animal. Ficou curioso? Então deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá, listar alguns animais de tamanhos surpreendentes. O maior inseto, a libélula gigante. Muitos morrem de medo de insetos, e nem gostam de imaginar um encontro com um Attacus atlas, maior inseto que existe atualmente, uma mariposa um pouco maior que uma mão humana. Essas pessoas devem agradecer por não terem estado por aqui há 290 milhões de anos atrás, quando os insetos eram bem menos discretos em tamanho, e o maior de todos eles voava por aí. Era a Meganeuropsis, que tinha características parecidas com a de uma libélula, porém podia ter cerca de 70 centímetros, de uma ponta a outra de suas asas. Elas não eram as únicas gigantes daquela época. Era comum que os insetos fossem bem maiores do que são hoje. Estudiosos acreditam que isso tem a ver com os índices de oxigênio na atmosfera, que eram bem maiores, e permitiam que esses animais sobrevivessem bem. Quando os níveis abaixaram, eles acabaram morrendo e dando espaço aos seus primos menores. Outra teoria é o surgimento e a disseminação dos pássaros pelo planeta, que acabou sendo prejudicial para os insetos gigantes, uma vez que eles eram presas fáceis. Afinal, não devia ser muito desafiador conseguir capturar uma libélula maior que um cavaquinho. O maior mamífero terrestre, Paraceratério. Hoje, o maior mamífero terrestre é o elefante. Acha um elefante grande? Isso porque você não conhece o Paraceratério, que era um gênero de rinoceronte sem chifres, que viveu entre 34 e 23 milhões de anos atrás, na região da Eurásia, entre a China e os Balcãs. Enquanto o elefante africano, maior mamífero terrestre da atualidade, mede 3,2 metros de altura e pesa 6 toneladas, o Paraceratério possuía quase 5 metros de altura e um comprimento de mais de 7 metros, podendo ter pesado de 15 a 20 toneladas. Apesar de todo o tamanho, os paraceratérios eram herbívoros, se alimentando de imensas quantidades de folhas e arbustos por dia. Depois de cerca de 11 milhões de anos habitando nosso planeta, eles foram extintos, e até hoje seu tamanho segue sendo insuperável por outros mamíferos terrestres. O maior invertebrado, a lula colossal. Essa lula pode chegar até 14 metros de comprimento e pesar 750 quilos. Elas vivem nas frias águas do Oceano Antártico. Como foi avistada pouquíssimas vezes, pouco se sabe sobre seus hábitos. Isso, apesar de ruim para a ciência, é uma sorte para os exploradores de um ponto de vista. Afinal, a lula colossal não dá nenhum indício de ser um animal pacífico. É comum o avistamento de cachalotes com cicatrizes de lula colossal, que possuem grandes ventosas e ganchos poderosos, que podem adentrar a pele, causando cortes profundos. A lula colossal é o maior invertebrado já descoberto, vivo ou morto. Porém, as chances de que, no passado, tenha existido um maior que ela são consideráveis, uma vez que invertebrados não possuem ossos, o que torna muito mais difícil que eles virem fósseis. O maior tubarão, Megalodon. Medindo 15 metros de comprimento, esse tubarão tinha dentes de até 18 centímetros e aterrorizou os mares por bastante tempo. Os cientistas acreditam que ele surgiu há cerca de 23 milhões de anos atrás e existiu até 2,5 milhões de anos atrás, o que é praticamente ontem em termos geológicos. Ele estava presente em todos os mares e oceanos do planeta, mas tinha uma preferência por águas mais quentes e podia viver até os 100 anos de idade. Muitos ainda acreditam que esses animais gigantes ainda nadam pelas profundezas, porém, os cientistas são categóricos em afirmar que isso não passa de teoria da conspiração. Afinal, se houvesse superpredadores por aí de 15 metros, não seria nada difícil encontrar vestígios deles. O maior dinossauro, Argentinosaurus. Dinossauros são conhecidos por serem grandes, mas nenhum foi maior do que o Argentinosaurus. O nome desse dinossauro não é coincidência. Seu primeiro fóssil foi descoberto na Argentina, na província de Neuquén, por um fazendeiro chamado Guilhermo Heredia, em 1987. Além do maior dinossauro já registrado, ele é o maior animal terrestre da história do planeta, até onde se sabe. Medindo de 30 a 40 metros de altura, os cientistas estimam que ele poderia pesar até 90 toneladas. Ele era um saurópode, grupo popularmente conhecido como dos dinossauros pescoçudos, e habitou a Terra durante o período Cretáceo, ou seja, o último da Era Mesozoica, quando os dinossauros dominaram a Terra.
Mas se engana quem pensa que os argentinossauros reinavam sozinhos na América do Sul. Na região, existiam outros saurópodes gigantescos, como o Patagotitan maiorum, também descoberto na Argentina, este na Patagônia, como sugere seu nome, que tinha aproximadamente o mesmo tamanho do Argentinossauros, porém um peso consideravelmente menor, que segundo projeções dos paleontólogos, ficava em torno de 60 toneladas. O maior animal, a baleia azul. Até onde os biólogos e paleontólogos sabem, o maior e mais pesado animal que já existiu em toda a história terrestre continua vivo, é a famosa baleia azul. Esse mamífero aquático pode chegar a quase 30 metros de comprimento e pesar cerca de 180 toneladas. Elas são encontradas em quase todos os mares e oceanos do planeta, com exceção do extremo norte e mares com estreitos em suas entradas, como o Mediterrâneo, o Mar de Okhotsk, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Essas gigantes costumam se aventurar pelos mares sozinhas e se alimentam de krill. Apesar de ser o maior animal da história terrestre, as baleias azuis não estão longe do perigo. Apesar de raro, há casos documentados de baleias azuis serem predadas por grupos de orcas. Porém, a maior ameaça para as baleias azuis são os seres humanos. A população deste animal caiu drasticamente do século XIX até hoje, já que eles são caçados com arpões por pescadores e também atropelados por grandes navios. O barulho causado pelas embarcações humanas e atividades oceânicas como extração de gás e petróleo em alto mar, por exemplo, também é um problema, que pode atrapalhar a comunicação das baleias azuis, já que elas, assim como muitas outras espécies de baleias, se comunicam através de sons de longo alcance e de uma variada gama de frequências. O aquecimento global e a acidificação dos oceanos também pode ser uma ameaça para elas, já que a quantidade de krill pode diminuir, diminuindo assim a disponibilidade do seu alimento, tornando mais raro os locais onde ela pode viver. Hoje, estima-se que existam de 5 a 15 mil baleias azuis no planeta, sendo que existem áreas especiais de proteção a esses animais, no Atlântico Norte, por exemplo, onde por anos elas foram muito caçadas. Apesar do tamanho impressionante desses animais, existe um outro ser vivo muito maior que qualquer um deles, uma espécie de fungo, conhecida como Amyralia ostoiae, que habita a floresta de Malheur, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Ele vive a cerca de 1 metro abaixo da terra em média e possui 2.400 anos. Ele é composto de diversos filamentos finos, chamados micorriza, que se espalham por uma área de impressionantes 9,6 milhões de metros quadrados, o equivalente a 1.350 campos de futebol. E aí, gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, curtir e comentar abaixo. Se quiser, deixe também sugestão de temas para os próximos vídeos. Até a próxima!